O Brasil tem um grande desafio: fazer funcionar integralmente na prática o Sistema Único de Saúde, o SUS, para toda a população. No discurso de posse diante dos senadores e deputados e a população, a presidenta Dilma Rousseff disse que consolidar o SUS seria uma das grandes prioridades do governo e que queria transformar o sistema num dos maiores e melhores do mundo. A presidenta garantiu também que iria usar a força do governo para acompanhar a qualidade do serviço prestado ao usuário. Para analisar o estado atual e as perspectivas do nosso sistema público de saúde, o Cidadania recebe o professor Márcio Florentino Pereira, do Departamento de Saúde Coletiva e do Observatório de Gestão e Controle Social do SUS da Universidade de Brasília. Divide comigo esse programa o jornalista Beto Almeida, da TV Senado. Professor, muito obrigado pela presença, inicialmente. Eu que agradeço. Qual é o diagnóstico mais geral que se pode fazer hoje desse grande e complexo sistema de saúde brasileiro? Olha, a gente pode começar dizendo que ele é, de fato, um sistema complexo, né? Primeiro, pela sua natureza universal, né? Quer dizer, desde a Constituição nós fizemos algo que hoje o próprio presidente dos Estados Unidos está tentando fazer, né, avançar lá no seu país. Está tendo dificuldade. E está tendo dificuldades, né? Então, nós implementamos ele do ponto de vista da sua legislação, né? Quer dizer, o direito à saúde como um direito universal na Constituição nossa Constituição cidadã, mas na prática, quer dizer, a gente deu passos importantes, né? Mas temos ainda desafios bastante importantes exatamente por essa complexidade do que é implementar um sistema universal. E quando a gente fala, no caso do SUS, é um sistema de saúde, quer dizer, ele implica assistência, mas ele implica mais do que assistência apenas, né? Trabalhar com saúde hoje é algo bastante complexo, né? Nós vimos aí os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro da chuva, as consequências vai bater no SUS, né? O sistema absorve hoje impactos ambientais, o problema da violência, o problema da droga, o problema da pobreza, o problema da fome, quer dizer, então, são todos elementos que fazem parte da nossa sociedade que vai implicar em consequências para a saúde da população, né? A nossa classe média hoje é cada vez mais exigente do ponto de vista da sua estética, dos problemas relacionados à saúde do corpo. Quer dizer, são questões hoje todas que passam pela saúde, pelo bem-estar, né, a qualidade de vida. Então, montar um sistema de saúde que seja universal é um sistema que dê conta de tudo isso, né? Em certa medida de construir uma alternativa nesse sentido, de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde, né? E, obviamente, uma assistência pronta, de qualidade, pública, né? Quer dizer, que dê conta de responder a essas necessidades assim, sem comprometer a vida das pessoas, nem causar sofrimento, né? Então, daí essa complexidade que a gente vê, né? Isso implica bastante investimento, né? Investimento em serviço, em recursos financeiros, humanos, né? Em tecnologia, porque hoje não faz saúde sem tecnologia também, né? Então temos que pesquisar. Temos aí o problema da dengue hoje, que é um problema nacional, né? Um problema de nação, diria, porque é um problema complexo que envolve lixo, meio ambiente, assistência, né? E condições sanitárias e a necessidade de estudos e pesquisas que deem conta de achar uma solução, né? Quer dizer, como é que nós vamos enfrentar um problema como esse? Mas quando a presidenta Dilma Rousseff anuncia o propósito de transformar o SUS, que é uma conquista, né, do movimento sanitarista, da sociedade brasileira, da Constituinte, e transformá-lo em um dos maiores e melhores sistemas de saúde do mundo, algo que nós vemos comprovando a dificuldade de fazê-lo, isso, para começar, exige uma taxa de crescimento da economia acima do que nós temos registrado ao longo desta criação do SUS 23 anos depois. E, às vezes, é conflitante com muitas das medidas econômicas adotadas que vão no sentido de refrear
crescimento econômico, como, por exemplo, a alta taxa dos juros, o corte da CPMF, coisas dessa natureza que dificultam ter um financiamento adequado. Como alcançar a meta? Esse talvez seja, ao meu ver hoje, um pouco do centro do debate, assim, né? Porque a expectativa quando a gente formulou o SUS, né, na reforma sanitária brasileira, no final da ditadura, é que a gente passasse por um Estado, né, democrático e que desse conta de universalizar esse direito, né? Obviamente que isso implica um papel ativo do Estado, um financiamento público forte, né? Nós tivemos um período anterior aí onde o endividamento e a redução da intervenção no Estado dificultou a implementação do que estava previsto na própria Constituição. Quer dizer, com o período do governo Lula, a gente começa a sinalizar uma retomada, né, do investimento nacional, de um projeto nacional de desenvolvimento, porque o SUS em si, pela sua natureza, ele é um projeto nacional. Então, ele tem que estar muito articulado, né, com o crescimento do país e o desenvolvimento. E, como você disse, quer dizer, é uma população que cresce em quantidade e em necessidade, né? E o país vai ter que dar resposta a esse crescimento, do ponto de vista da saúde, com financiamento, com um projeto de nação que dê conta de dar essa resposta. Eu penso que nós temos problemas na quantidade e na qualidade do financiamento público que nós temos. Então, trazer a saúde, né, para ser discutida como uma perspectiva de crescimento nacional é fundamental. Articular a agenda da saúde, por isso que essa posição do governo Dilma acho que é fundamental, porque implica dizer que para termos saúde o país precisa crescer. E para crescer precisamos ter saúde, porque implica também na qualidade de vida, do trabalho e, né, nas condições de crescimento da população, das famílias, etc., do consumo, da renda. E, nesse sentido, eu penso que esse é o desafio central do governo Dilma, ou seja, como é que a gente cresce, distribui renda, mas, ao mesmo tempo, aumenta, né, quer dizer, o direito à saúde para o conjunto da sociedade, né? Temos, como eu falei, problema na quantidade do financiamento e na qualidade. Quer dizer, a quantidade, de fato, não nos permite hoje universalizar, daí a perda da CPMF ainda foi mais um prejuízo nesse sentido. Do ponto de vista da qualidade do financiamento, a gente ainda tem problemas também, eu diria assim, num subfinanciamento do que é de saúde, um financiamento muito centrado apenas na assistência e numa assistência que tem deixado a desejar. Ou seja, temos tido uma má utilização desse recurso na assistência, numa relação de compra de serviço ou numa prestação de serviço nos hospitais públicos. Está aí todos os dias na imprensa, né, a má qualidade dessa assistência. Então, nós não podemos universalizar o SUS pelo seu lado negativo, não é isso que está previsto na Constituição. O SUS é um sistema de primeiro mundo, né, que como eu falei desde o início, e nós temos que, né, botar a economia de primeiro mundo junto com o sistema de saúde de primeiro mundo, né? Essas coisas têm que avançar. Para isso temos que, de fato, enfrentar o problema da miséria, da desigualdade, quer dizer, reduzir essas condições de miserabilidade, de fome, de desnutrição que ainda nos colocam, às vezes, em situações vexaminosas. Então, assim, nós temos que superar, eu acho que essas fases para que o SUS aconteça da forma como ele está previsto. Professor, o senhor falou, e o Beto Almeida lembrou, a perda da CPMF, que foi enviada pelo governo e foi derrotada aqui no Congresso. Mas há um outro dispositivo legal que foi aprovado já há mais de 10 anos, que é a emenda constitucional número 29, que ela prevê, entre outras coisas, limites mínimos de aplicação em saúde para cada unidade da federação e fala da complementaridade da utilização dos recursos entre o Poder Executivo Federal, estadual e municipal. Como é que o senhor está analisando essa situação? O que é necessário fazer para que a emenda 29 seja regulamentada? Porque ela, embora contenha esses dispositivos, ela precisa ser regulamentada para que tenha efeito. Em que pé que nós estamos